Bom, pessoal, nós vamos proceder agora à resolução da lista de exponenciais e logaritmos, detalhando todos os processos para a resolução dos exercícios, deixando de forma muito clara quais foram as ideias que nós tivemos para resolver todos esses exemplos que foram solicitados. Então, vamos lá. Primeiro exercício, nós tínhamos uma série de 4 itens que eram necessários para serem resolvidos na forma de uma equação. Então, o primeiro deles, você tinha uma equação da forma 3 elevado a x menos 1 igual a 81. Isso aqui é uma equação exponencial. Então, para que a gente consiga resolvê-la com exatidão, é necessário que essa base no qual está elevado a minha variável esteja na mesma base do qual está trabalhado esse número 81. Então, o que eu vou fazer? A ideia aqui é fatorá-lo e escrevê-lo como base 3, que é o que a gente vai fazer agora. Então, fazendo isso, eu separo 81 do lado aqui e começo a fatorar, dividindo por números primos. Como 81 é divisível por 3, porque a soma desses algarismos é 9 e é um múltiplo de 3, eu consigo dividi-lo por 3. Então, aqui gera 27, que por 3 gera 9, que por 3 gera 3 e que por 3 gera 1. Então, contando aqui as contribuições, eu tenho que o meu 3 está elevado a 4. Então, consegui escrever ele na base 3. Então, escrevendo ele na base 3, então isso aqui é 81 como 3 a 4. E aí, como as bases são iguais, você pode cancelar e trabalhar com o expoente. Então, trabalhando com o expoente, x menos 1 é igual a 4. Jogando 1 para a direita, então x vai ser igual a 5. E isso finaliza aí o item A. Beleza? Então a ideia aí é que a gente resolva sempre fazendo uma redução na mesma base. Essa que é a ideia. Vamos para o próximo aí. Item B, na mesma linha de raciocínio. Então no item B nós temos lá 9 elevado a x mais 1. 9 elevado a x mais 1 igual a 1 sobre 27. A proposta é a mesma, reduzir na mesma base. O indício aqui da redução à mesma base está calcada nos números envolvidos. 9 e 27 são ambos números que são fatoráveis na base 3, porque eles são divisíveis por 3. 9 e 27 são divisíveis por 3. Então, 9 é fácil escrever, ele é 3 ao quadrado, e aí eu tenho que tomar um cuidado, porque ao escrever o 3 ao quadrado, ele vai se juntar ao x mais 1, e aí eu tenho que deixar bem claro que há uma separação, o 9 é o 3 ao quadrado, então todo ele vai estar elevado a x mais 1. O que isso implica lá na frente é que quando eu multiplicar o 2, ele vai multiplicar por toda a contribuição que existe aqui, ó. Tanto pelo x quanto pelo 1. E aí eu tenho que tomar esse cuidado para não cometer equívocos. O 27, eu posso fatorar ele em números primos, acabamos de fazer uma parte dele na fatoração por 81. Então gera para a gente 3 ao cubo. E aí eu tenho um problema, eu tenho que jogar essa base na mesma linha dessa base. Então essa daqui eu já posso reproduzir ela na multiplicação. 2 por x, 2x. 2 por 1, 2, ou seja, faço a distributiva. E aqui, quando eu inverto essa base, o sinal do expoente muda. Ele é positivo, torna-se negativo. Consegui converter na mesma base. Cancelo, cancelo. Então, eu tenho que 2x mais 2 é igual a menos 3. Então, 2x é igual a menos 5, porque o 2 ele é positivo e vai para lá negativo. Com menos 3 vira menos 5. Portanto, x vai ser igual a menos 5 sobre 2. E isso aí resolve para a gente o item B. Mesmo sistema, nós temos que fazer a redução na mesma base para poder, a partir daí, conseguir resolver o nosso probleminha. Essa que é a ideia que está por trás aí do exercício. Vamos fazer mais um agora, vamos para o item C. Então, no item C, o questionamento é o seguinte, nós temos aí uma base da forma 2 elevado
x ao quadrado menos 3x menos 4, x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 1. Aqui é mais tranquilo você representar na mesma base, e aí a gente usa uma propriedade que já é conhecida. O número 1 é o único número que você pode escrever na forma de qualquer base, mas com uma informação importante. O 1 ele pode ser escrito na forma da mesma base, sendo que essa base não seja 0, mas toda vez que eu consigo escrever, ele vai estar sempre elevado a 0. Como a nossa base aqui à esquerda é o 2, então eu vou escrever 1 aqui como 2 elevado a 0. E aí eu consigo, igualando as bases, cancelar e trabalhar com a equação acima. Na equação acima, você tem uma representação de segundo grau, e aí você pode resolver por vários métodos. O mais famoso é o discriminante da equação de Bhaskara, que nós vamos usar aqui para a resolução. Aí na equação de grau 2, a forma geral dela é da maneira ax2 mais bx mais c igual a 0, onde a, b e c são os coeficientes, os números associados a essas variáveis, que no nosso caso aqui, pela equação apresentada, representa para a gente a igual a 1, b igual a menos 3 e c igual a menos 4. Daí o que eu faço? Eu vou usar agora o meu discriminante, que é o delta, tem um formato, esse é conhecido de vocês. Delta normalmente é escrito em termos de b quadrado menos 4ac. E sobre esse delta nós temos algumas condições. Se ele for positivo, gera duas raízes reais. Se for nulo, uma raiz real. E se for negativo, não apresenta raízes reais, sendo resolvido apenas em um outro corpo de conjuntos, chamado conjunto dos números complexos, que nós não veremos nesse curso, nesse momento. Então aqui o delta, nós vamos fazer a substituição. Então o b aqui é menos 3 ao quadrado, coloca entre parênteses, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. Vamos colocar aqui parênteses para separar. Daí o que eu faço? Eu venho e resolvo isso. Então delta é igual a 9, menos com menos é mais, 16, 9 mais 16, 25. E aí eu venho para a minha segunda parte, que é x igual a menos b, no discriminante da equação de Bhaskara, sobre delta sobre 2 vezes a. E aí efetuo as substituições que são necessárias. Então nesse processo aí, eu tenho menos b, ou seja, o nosso b lá era menos 3, então menos, vou colocar aqui entre parênteses, menos, mais ou menos o delta, que nós acabamos de encontrar, que é 25, sobre 2 vezes a. O a está aqui, o a é 1. É isso que a gente tem que fazer. E aí, fazendo essa conta, eu tenho lá que x vai ser igual a menos com menos mais 3 mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1. Então isso aqui me permite abrir para duas respostas. Uma somando e outra subtraindo. Eu tenho 3 mais 5 sobre 2 e 3 menos 5 sobre 2. Então as minhas raízes produzem 8 por 2, 4, menos 2 por 2, menos 1. Então a solução aí, representa 2 pontos, o menos 1 e o 4. Então isso aí resolve o item C, um pouquinho mais extenso, porque nesse caso nós usamos aí o discriminante da equação de grau 2, usando o dispositivo de Bhaskara para sua resolução. Beleza? Vamos agora para o item D. No item D você tem a seguinte expressão: 0,75 elevado a x igual a 9 sobre 16. Aqui é diferente dos três primeiros, porque você não tem as formas de base explícitas, então é necessário que você faça algumas mudanças. Para que você consiga resolver.
A ideia é pensar o seguinte: 9 e 16 são números fatoráveis, 0,75 dá para você transformar pelo menos na forma fracionária, uma vez que aqui você já tem fração. Então 0,75 é 75 sobre 100. E isso continua sendo elevado a x. 9 e 16, por sua vez, o que você pode fazer é fatorar. 9 por 3 dá 3, e 3 por 3 dá 1. Logo você tem um 3 ao quadrado. E 16 você também pode fatorar. Que por 2 gera 8, que por 2 gera 4, que por 2 gera 2 e que por 2 gera 1. Então 2 à quarta. Correto? Não tem problema quanto a isso. Como você tem uma base em potência no máximo 2 aqui, para o 9, eu vou tentar escrever o 16 de um modo que eu consiga também expressá-lo numa potência 2, uma vez que com 2 eu chego até 4. Não é difícil perceber que 2 a 4, que é 16, também pode ser compreendido como um 2 vezes 2, que é 4, 2 vezes 2, que é 4, que corresponde, na verdade, a um 4 elevado ao quadrado. E aí eu tenho a mesma potência aqui envolvida. Qual que seria essa ideia? A gente já vai explicar na sequência. Se você tem como escrever o 9 como 3 ao quadrado e 16 como 4 ao quadrado, aqui no próximo passo você tem como escrever o 3 quartos todo ele elevado ao quadrado. E aí você já tem um indício de que pode fazer com o lado esquerdo. Do lado esquerdo, 75 e 100, ambos podem ser simplificados. Então você pode simplificar dividindo todos eles, os dois por 25. 75 por 25 dá 3, 100 por 25 dá 4, e aí você tem 3 quartos elevado a x. Do lado direito, você pode pegar aqui o 3 quartos, que nós já temos aqui, ó, e trabalhar ambos elevado ao quadrado, que é justamente a saída que a gente encontra para escrever na mesma potência. Mas ao fazer isso, ó, você igualou as bases. No que você iguala as bases, você cancela, portanto, você chega na resposta aí, que é x igual a 2. É isso que a gente precisava fazer. Então, no primeiro exercício, a ideia é você sempre manipular a equação de modo a produzir a mesma base, que uma vez produzindo a mesma base, você consegue eliminá-la e trabalhar com o expoente que está ali em cima. Agora, do exercício 2 em diante, nós temos algumas aplicações, né, envolvendo logaritmos, funções exponenciais, e dessas aplicações o fundamental é que a gente tenha a interpretação do processo para fazer de forma correta. Essa é a ideia. Então vamos lá, vamos fazer. Primeiro desses exercícios indica o seguinte, exercício 2. Numa população de micro-organismos, a P de T, 10 elevado a 9, que multiplica 4 elevado a 3t unidades desses micro-organismos. É isso que ele está mencionando. Mais adiante ele diz o seguinte, né? Com o tempo t dessa população medida em horas. Sabendo que inicialmente existem 10 a nona micro-organismos, ele quer saber quantos minutos são necessários para que se tenha o dobro da população inicial. Tudo é uma interpretação de texto. Ele menciona na segunda linha o seguinte, que sabendo que inicialmente temos 10 elevado a 9, ou seja, inicialmente significa que no instante t é igual a zero. Então esse zero que eu vou escrever aqui, no texto a conotação dele é inicialmente. Você está começando a medir teu fenômeno. Então inicialmente você tem 10 elevado a 9 unidades. E aí vem o questionamento, ele quer saber em quanto tempo você vai ter o dobro da população inicial. Então como é que você formula essa pergunta? Em quanto tempo a população será o dobro 2 vezes da população inicial? Matemática, rapaziada, é uma linguagem e o que a gente está fazendo aqui é essa tradução. Quanto tempo a população vai dobrar a partir do valor inicial? Então, se você estrutura essa equação, você matou o problema, porque aí é só usar essas dois dados inicialmente para conseguir isolar o t e resolver, que é o que a gente vai fazer agora. Então eu venho aqui e escrevo 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3t,
E aqui eu venho 2 vezes o P0, mas o P0 é quanto? 10 elevado a 9. No que eu faço isso, 10 elevado a 9 com 10 elevado a 9 eu posso cancelar. Cancelei. Então eu vou ter 4 elevado a 3t igual a 2. Eu cheguei quase num processo similar ao exercício anterior, que eu tenho que reduzir na mesma base. A redução em 4 aqui em base 2 é fácil, porque 4 equivale a quanto? A 2 ao quadrado. Toma-se o cuidado de se escrever 2 ao quadrado elevado a 3t igual a 2. E aí, uma vez que você faz isso, o que você tem é o seguinte: 2 elevado a potência de potência, 2 vezes 3t, 6t, igual a 2. Você agora tem as bases iguais, cancela, cancela. Então sobra 6t, e quando não tem nada aqui em cima é como se houvesse 1. Então 6t igual a 1. E isola o t, t então é igual a 1/6 de hora, né? E aí a gente pode até voltar nas aulas de conversão de unidades. 1/6 de hora equivale a você trabalhar com 1 hora em 60 minutos. E aí você fazendo essa divisão, você chega aí no final, cuja resposta corresponde a 10 minutos. Ou seja, é o tempo necessário para que aquela população dobre de tamanho depois de um tempo T. Esse tempo T era de 10 minutos. E com isso a gente finaliza o exercício 2, que é, mais uma vez, reiterar, é uma interpretação de texto. Saber interpretar, não tem problema, não tem mistério. Você chega tranquilamente na resposta, certo? Então vamos fazer mais um. Agora tem uma outra aplicação. Exercício 3. Para aqui. Bom, no exercício 3, ele fala para nós o seguinte, né? Sabemos que o número de bactérias em uma cultura, depois de um tempo T, ele já dá a fórmula aí, é dado através dessa expressão, N igual a N0 exponencial de RT. Essa fórmula já é conhecida da gente. Bom, em que N0 é o número inicial, no instante T igual a 0, R é a taxa de crescimento, se é positivo é crescimento, se é negativo é decaimento. Em quanto tempo o número de bactérias dobrará, em quanto tempo dobrará, quando a taxa de crescimento for de 5% ao minuto. Então, mais uma vez, questionamento. Em quanto tempo o número de bactérias vai dobrar? Dobrará, ou seja, 2 vezes a partir do valor o quê? Inicial. Quando a taxa, que ele chama de R, é de 5% ao minuto. Ou seja, em termos decimais, é como se eu estivesse escrevendo 0,05. Então, com esses dados, eu vou aplicar nessa fórmula e extrair o tempo. É isso que eu preciso. Então, eu venho aqui e substituo no lugar do N de T, que é o N, está implícito que está em T, é 2 vezes N0 igual a N0 exponencial do R, que é 0,05 T, beleza? Daqui, eu cancelo N0 com N0, e aí eu volto para 2 igual a exponencial de 0,05T. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho que passar o logaritmo, correto? Eu vou passar o logaritmo, só que a minha base aqui do lado direito é exponencial. Então, no caso da base exponencial, o procedimento que nós adotamos, e nós já explicamos antes, é de lançar ele aqui como logaritmo natural. O ln, que é o log, né, de um logaritmante na base e, que é esse cara aqui, é o ln de x. Toda vez que eu estiver trabalhando com a base e. Então, vai passar ln de 2 igual a ln de e elevado a 0,05t. Você usa uma calculadora agora para gerar o resultado que vai aparecer a seguir. Então você sabe que o ln de E você cancela por propriedade
Então você repete o ln de 2 aqui à sua esquerda e aqui embaixo você só tem agora o 0,05t. Isolando t, o t passa a ser a razão do ln de 2 por 0,05. E aí, usando uma calculadora dedicada, você pode pegar uma Cássio como essa daqui, você vai digitar lá o ln de 2, divide por 0,05, é essa operação que você vai fazer, e aí igualando você vai chegar nesse valor aqui, ó, em torno de 13,8 minutos, né? Então t é aproximadamente 13,8 minutos. Se você quiser converter esses minutos aí em segundos, daria quase 50 segundos. Então 13 minutos e 50 segundos aproximadamente, né? 48 segundos. E isso responde aí para nós o exercício 3, né? Que é um exercício que envolve aí exponenciais. Bom, exercício 4 e 5, a gente volta de novo para os logaritmos, né? E aí ele destaca o uso de propriedades de logaritmos para a resolução desses casos. É o que a gente vai fazer agora. Então, no exercício 4, o questionamento aqui é o seguinte: dado o log de A na base B igual a 6 e o log de B ao cubo na base A, ele quer que eu calcule. Então, ele quer que eu calcule esse cara aqui com base nessa informação. Há duas maneiras de você resolver esse exercício, né? Você pode usar o processo de mudança de base e você também pode usar o processo que envolve lá o inverso do logaritmo dado. Como que você vai fazer? Se eu trabalhar em cima do questionamento, que é o log de B ao cubo na base A, a primeira providência que eu posso tomar é pensar, se eu tenho uma potência aqui, a gente pode jogar lá na frente, é uma propriedade, nós já mostramos isso, do log de B na base A. E aí você observa o seguinte, ó, B na base A na base B. Existe uma propriedade, e nós mencionamos, que você escrever o log de B na base A equivale a você escrever o inverso desse logaritmo, mudando as posições de base logaritmando. Ou seja, log de B na base A é a mesma coisa que escrever o log de A na base B na forma inversa. Mas esse log de A na base B a gente conhece, ele vale 6. Então vai ficar 3 vezes 1/6. E aí, fazendo isso, você vai chegar aí simplificando em 1/2. Essa é a resposta que você poderia, né, uma das respostas que você poderia gerar para a gente. E aí resolve o exercício. A outra maneira que dá para você tentar resolver o exercício é escrever na mesma base. Na mesma base dá também para você chegar no processo. Então, escrevendo através do processo de mudança de base, seria escrever esse log, né, vamos fazer de outro modo, B ao cubo na base A em termos de uma base comum. A base comum aqui de referência seria a base B. Então, o que eu faria aqui? Escreveria o log de B ao cubo, esse B ao cubo na base B, sobre o log de A na base B. Tá vendo? Olha só, para deixar bem claro o que a gente está fazendo. B ao cubo e o A. B ao cubo e A. Qual é a base comum aqui? É a base B, ó. Base B porque é a base que eu conheço. E aí como é que dá para fazer isso aqui? Eu jogo 3 aqui na frente, fico com log de B na base B. E aqui eu sei que o log de A na base B é 6. Como o log de B na base B por definição é 1, bases iguais, então vai ficar 3 vezes 1/6. E aí fazendo o mesmo cancelamento, ó, você chega na resposta também, 1/2. Então são dois modos de resolver o mesmo exercício que você pode usufruir aí para a solução do problema, beleza? Isso aí é o exercício 4, né?
Vamos agora para o exercício 5. Bom, no exercício 5, o que a gente tem aí agora é o uso de propriedades, né? Sabendo que x é igual ao log, né? X é igual ao log de 5 na base 10, mais 8 na base 10, 8 na base 10, menos 4 na base 10, ele quer que eu calcule o valor de x, é isso que ele quer que eu faça. Beleza, como é que eu vou fazer isso daqui? A ideia é simples, ó, como eu vou trabalhar com a mesma base, eu vou usar as propriedades que eu conheço para poder reduzir e calcular o problema. Então, como eu tenho a mesma base aqui, dá para você fazer uma junção. Então, você escreve os logaritmos em termos de uma única base, que no caso aqui é a base 10. E aí, como é que você pode fazer isso? Olha, aqui você tem uma soma, então a soma a gente sabe que pode quebrar no produto, 5 vezes 8, e aqui você tem uma subtração, que por sua vez você pode quebrar numa divisão, ou seja, dividindo por 4. Tudo isso na mesma base. Então, quando você faz isso, aí você tem o log na base 10 de 5 vezes 8, 40, dividido por 4. Correto? Então, daí você sabe que você vai produzir o log de 10, 40 sobre 4, 10 na base 10. Mas o log de 10 na base 10, como são os mesmos valores, isso aqui por definição é igual a 1. E isso aí, ó, finaliza para a gente o exercício 5, né? De forma bem simples, que é o uso de uma propriedade de logaritmos foi executado. Beleza? Agora vamos para os 3 últimos exercícios, que dão um pouquinho mais de trabalho para nós, né? Um pouquinho mais sofisticado, mas sem muitos problemas também para executá-los. Né? Então, o primeiro deles aí, ele dá o seguinte, olha, determine um número, exercício 6, determine um número cujo logaritmo na base A é 4 e na base A sobre 3 é 8. Então, tudo é interpretação, mais uma vez. Determine um número cujo logaritmo na base 4, perdão, na base 4 não, na base A é 4, o número cujo log na base A é 4. Eu sei esse número? Não, vou chamar ele de quê? X. Olha a interpretação. Determine um número que eu não sei, na base A que seja igual a 4 e que na base A sobre 3, é isso que ele está mencionando, eu não conheço esse número, seja igual a 8. É isso que ele está querendo que eu descubra, né? Tudo, mais uma vez, envolve interpretação. Descubra o número na base A que vale 4 e que na base A sobre 3 seja igual a 8. Então, o processo aí, pessoal, envolve o uso da definição de logaritmos quanto à formulação em potência. Então, o que eu faço? Eu pego a base, elevo ao número, A elevado a 4 igual a x. Faço a mesma coisa aqui. Pego a base, elevo ao número, A sobre 3, elevo a oitava e isso aqui igual a x. Como eles são iguais, em termos da variável, você iguala essas duas informações, que é o que a gente vai fazer agora. Então, fazendo isso, você tem lá, ó, que A sobre 3, a oitava, é igual a A elevado à quarta. Daí você pode quebrar, escrevendo como A elevado à oitava, 3 elevado à oitava. E aqui é igual a A elevado à quarta. Daí você vai fazer uma troca. Você vai passar o 3 oitava para cá e o A quarta aqui para baixo. Porque você vai reduzir na mesma base. Você vai ter A oitava dividido por A quarta.
e isso aqui igual a 3 à oitava. Como você tem divisão de potência vezes uma base, você repete a base e subtrai o expoente. Então aqui, ó, a elevado a 8 dividido por a quarta igual a 3 oitavos. E aí você cai naqueles problemas que envolvem raízes, que nós já mostramos em outras videoaulas, com relação às propriedades de raízes. Então a quarta, você pode escrever, né, como a igual a raiz quarta de 3 oitavos. E que você pode reduzir escrevendo 3 elevado à oitava, invertendo isso aqui como 1 sobre 4. Lembra? Nós explicamos isso. Como aqui 8 é possível simplificar com 4, então o A vai se tornar 3 ao quadrado, ou seja, o A vai ser igual a 9. Mas a pergunta não é sobre o A, ele quer saber sobre o valor de x. E aí, basta que você substitua numa das informações que foram dadas aqui nesses retângulos para que você encontre o valor de x que era requerido. Então, se você substituir tanto num no outro, você tem lá que x é igual a a quarta, né? Então, x igual a a quarta implica dizer que x é igual a 9 elevado a 4. Como 9 aqui você pode fatorar como 3 ao quadrado, 3 ao quadrado elevado a 4, por potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Então, o valor aí de x que eu estava buscando, né, é de exatamente 3 elevado a oitava. E isso aí, ó, finaliza para nós esse exercício, que era dessa forma que deveria ser feito, beleza? Isso aí mata para a gente o exercício 6, né? Agora vamos para o exercício mais trabalhoso dessa lista, que é o exercício 7. Bom, vamos lá. No exercício 7, ele fala para a gente o seguinte, olha, a expressão m igual a c mais i a n, nós já mostramos essa expressão, falamos um pouquinho dela, ela corresponde ao cálculo do montante acumulado, né, por uma aplicação que se faz a uma determinada taxa durante um período n. Bom, ele está mencionando o seguinte, com um período cobrado em anos, aí, né, n anos. Ele está falando de um cartão de crédito que cobra juros de 9% ao mês, então um período aí de cálculo mensal, 9% ao mês, vou abreviar aqui. E ele diz o seguinte, sobre o saldo devedor. Ele fala que o usuário desse cartão tem um saldo aí devedor de R$505, vou colocar aqui, saldo devedor, deixar as informações bem claras, 505. E ele quer saber o seguinte, olha, em quanto tempo essa dívida chegará a R$600 se ela não for paga? Em quanto tempo? Em quanto tempo, que eu não sei, é isso que é o questionamento do exercício. Em quanto tempo a dívida vai chegar quando o valor dela, aliás, quanto tempo vai demorar para essa dívida chegar quando ela estiver em R$600? É isso que ele quer que eu calcule, né? Bom, para resolver esse exercício aí, eu preciso aplicar nessa equação. E aí, aplicando essa equação, a gente consegue desenvolver. E ele faz para a gente aí algumas coisas. Ele nos dá alguns dados que são úteis para a resolução do problema. Ele diz que o log de 2, 0,3. O log de 3, 0,48. Aí ele dá a informação de outros dois logs, de 1,01. Que é 0,2004 milésimos, e o log de 1,09. Nós vamos usar todos esses dados aqui para a resolução do problema, que é 0,038. Então vamos lá, o saldo devedor é R$505, para saber em quanto tempo vai levar para essa dívida chegar a 600. Quando chegar a R$600, isso vai levar quanto tempo? Vamos lá.
Primeira coisa a fazer, a gente vai jogar na fórmula e vamos resolvê-la. Então, fazendo isso, o que acontece? O que é os R$600? É o montante, é o acumulado durante o período que você vai ter ao não pagar essa dívida. Então, no lugar do M, você vem com 600. 505 é teu saldo devedor, é teu capital, é o que você está devendo no momento. E aí você tem o seguinte, o 1 da fórmula e a taxa, que nós vamos escrever na forma decimal, 9%, 0,09. E eleva isso aqui a N. Essa é a ideia. Daqui o que eu posso fazer? O 505 está multiplicando, então ele vai passar para cá sendo dividido. 600 por 505. E aqui eu repito 1, agora somando 0,9 elevado a N. Eu poderia, para efeito, já dividir isso aqui numa calculadora e calcular. Mas a ideia é fazer uso dessas informações que me foram dadas. Então aqui o princípio do processo é tentar reduzir esse número. E aí você observa que esse número aqui terminado em 5 é divisível por 5, terminado em 0 também é divisível por 5. Então essa é a redução, dividir por 5. Então se você dividir por 5, 600 por 5 dá 120. E 505 por 5 dá 101. E aqui você vai ter 1,09 elevado a N. Chegou aqui, posso aplicar o log. Não vou aplicar o ln, porque a base não é mais exponencial. Base não irracional. Então aqui, o que eu faço? Eu aplico o log agora. Vou fazer aqui em cima. E aí eu tenho assim, olha. Eu tenho o log dessa razão de 120 sobre 101 igual ao log de 1,09 elevado a N. Aqui é uma divisão, então eu posso quebrar numa subtração. Então eu tenho lá o log de 120 menos o log de 101. E à direita eu uso uma propriedade. Aqui eu tenho uma potência, eu jogo aqui para cima, para frente, perdão, e eu tenho N do log de 1,09. Beleza? Agora aqui eu tenho ainda algum dado da informação que foi dada? Não. Então o que eu faço? Tento quebrar mais e mais para chegar a usar esses valores. E aí, o que você pode fazer? A base é 10, então dá para quebrar esse cara aqui com um produto de 10. Por quê? Porque eu sei que se usando a base 10, eu consigo resolver o problema. Por exemplo, se eu tenho um 10 na base 10, a gente já sabe que é 1. Mesma base, mesmo logaritmando. Então o caminho aqui seria escrever o log de 120 como sendo o quê? Como sendo o produto de 12 por 10. Está errado fazer isso? Não. 12 vezes 10 é 120. E aqui fazer algo da mesma linha. Só que aí eu já posso pensar aqui, olha, eu tenho o log de 101 que é fornecido. Então dá para escrever o 101 em termos de 1,01? Dá. Mesma história. Eu venho com o log e aí eu posso fazer a seguinte operação. 1,01 eu posso multiplicar por quanto? Por 100. Se eu fizer isso, eu sei que vai dar 101. E aqui eu repito o log de 1,09, beleza? Chegou aqui, eu tenho um produto, então eu posso quebrar numa soma. Eu tenho o log de 12 mais o log de 10, beleza? E aqui a mesma coisa, vou começar a fazer separação aqui com parênteses. Eu tenho o log de 101 mais o log de 100, que é um produto. E que vai igualar a esse cara aqui, ó. É o mesmo termo que eu tenho aqui. Bom, feito isso, o que vai acontecer? 12, eu tenho essa informação? Não. Então vou quebrar esse 12 também. Então o 12, se eu quebrar ele, eu fatoro aqui, ó. Por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Então dá 2 ao quadrado vezes 3. Então eu posso escrever o 12 como log
de 2 ao quadrado vezes 3. E aqui eu já posso resolver, porque ó, o log de 10 na base 10, lembra que a base 10 é implícita? A gente já sabe, vale quanto? Vale 1. E olha só, aqui eu já começo a abrir o problema, porque ó, o log de 101 é um dado, 0,004, já estou usando ele. E o log de 100? O log de 100 eu teria que fatorar, né? Mas 100, sem fazer muito esforço, é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então eu posso escrever aqui como log de 10 ao quadrado. E aí eu já posso fazer a substituição aqui no final do log de 109, que ele me dá como 0,038. Né? Eu vou apagar aqui, ó, porque esses dados... Não vou apagar não, para a gente acompanhar até o fim. Nós já estamos fazendo usufruto deles. Bom, aqui eu ainda posso quebrar mais uma vez, porque tem um produto, quebra uma soma. Então eu tenho log de 2 ao quadrado mais o log de 3. E aí eu já começo a operar aqui, ó, mais 1 menos, vou abrir o parênteses aqui, repito 0,04. E aqui 10 ao quadrado é uma propriedade, eu posso jogar o 2 à frente. Então vai ficar 2 do log de 10 na base 10. E fecho e repito esse, n 0,038. Daqui eu posso jogar o 2 à frente, então eu vou ter 2 log de 2. E o log de 3 já é um que eu posso usar, ó, que dá 0,48. Então 0,48. Mais 1 menos, e aí vou abrir aqui, então vai ficar 0,004 mais 2 vezes o log de 10. 10 na base 10 dá 1, então vai ficar mais 2. E isso é igual, né, puxando aqui esse cara de novo, a 0,038. Por fim, o que eu faço? Agora eu uso esse log de 2, que eu sei que é 0,3. Então vai ficar 2 vezes 0,3, 2 vezes 0,3. Aqui eu posso somar 1,48. E aqui eu também posso já fazer conta. Então vou tirar daqui, ó, sinal de menos, 0,04, sinal de menos, 2. Beleza? Igual a n vezes 0,038. Então daí, por fim, o que vai acontecer? Eu vou fazer as contas que são necessárias. Então 0,6 mais 1,48, certo? Menos 0,004 menos 2 igual a n vezes 0,038. Bom, aí você vai ter 1,48 mais 6 dá, só fazendo as contas, 2,08, aí é só fazer continha, 8, 2,08 menos 8, 0,08, 0,08 menos 0,004 dá 0,076, igual a n vezes 0,0038. Por fim, você isola o n, e aí você tem que a razão que você quer é 0,076 por 0,038. Então, dividindo esses dois valores, dá exatamente 2, e aí no caso o prazo é meses. Ou seja, se você tiver um capital, um saldo devedor de R$505 no cartão de crédito, e que a taxa desse cartão seja de 9%, a gente sabe que normalmente é muito mais que 9%, então para a dívida chegar em R$600, isso vai demorar apenas 2 meses. Esse é o exercício mais puxado, né, dessa lista, porque envolvia o uso de várias propriedades de logaritmos, mas todas elas centradas nas informações que foram dadas. Fazendo isso, não tem como você errar, beleza? Mas é isso aí, está feito. E vamos para o último exercício da lista, agora. Exercício 8, que é uma aplicação. Ele fala o seguinte, olha, as manifestações populares no Brasil
que ocorreu lá no início de junho, né, dos famosos não é só 20 centavos, colocaram milhares de brasileiros nas ruas, então aí reivindicando uma série de coisas. E aí o problema é o seguinte, considerando que a manifestação inicial às 17 horas tem 100 participantes, então início, vamos colocar aqui, às 17 horas, então aqui tínhamos 100 participantes, 100 participantes. E que esse número triplica em relação à hora anterior, triplica, né? Vamos colocar aqui esses dados centrais, triplica. Ele quer saber o seguinte, determina o número de participantes da manifestação às 21 horas. Às 21 horas, quanto nós teremos? Quantos? Então, qual é a ideia aqui? É trabalhar com um problema de progressão geométrica, uma forma muito particular de uma PG, né? Progressão geométrica. Mas como é que você pode analisar com base no que a gente aprendeu nas expressões exponenciais? A quantidade de elementos de pessoas seria uma população no instante t. O que você sabe? Que no instante inicial, ou seja, em t igual a 0, que foram as 17 horas, você tinha 100 pessoas, hein? Ou seja, no instante t igual a 0, vamos colocar aqui, ó, às 17 horas, você tinha 100 pessoas participando. E ele fala que uma hora depois, essa população triplica, ou seja, o P1 é 3 vezes o valor desse P0, ou 300. Se ele está mencionando que essa população vai triplicar a cada hora, conforme anunciado, eu poderia também afirmar que na segunda hora eu vou ter 3 vezes o que tem no P1, ou seja, 3 vezes o P1 seria 3 vezes 3 o P0, ou 3 ao quadrado de P0. Então, não é difícil perceber o seguinte, que à medida que você vai aumentando o tempo, à medida que o tempo passa, vai triplicando sempre numa razão de base 3. Ou seja, ao passar do tempo, a quantidade de pessoas envolvidas é uma população de 3 elevado a t em torno de uma população inicial P0. Essa que é a ideia. Essa seria a forma de recorrência para essa manifestação, para esse número de pessoas que são adicionadas. A questão é que ele pergunta a quantidade de pessoas 21 horas. Então, aí a questão é bem mais simples de ser resolvida desse modo. Por quê? Porque se meu instante inicial t igual a 0 às 17 horas, as 21 horas terão passado 4 horas. Então, o que você vai fazer? No lugar do t, você vai substituir por 4. E aí você vai ter 3 elevado a t, que é 4, vezes o P0. Mas o P0 é 100. E aí você calculando, 3 elevado a 4 dá 81. E multiplicando por 100, você vai ter um total aí de 8.100 pessoas, né? 8.100 participantes para essa manifestação. E aí a gente termina esse exercício usando uma representação também potencial. Beleza? Resolvendo os exercícios, e a ideia aí é que vocês façam análise, identifiquem quais os processos que foram utilizados para que a gente tenha conseguido resolver todos eles como nós fizemos aqui, beleza? Valeu, muito obrigado, até mais.